Olá amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Coelho e este é o canal Cruzada Viva. Quero lembrar que este canal é 100% ateísta, tá pessoal? Deixar aqui meu forte abraço aos amigos ateus, céticos, agnósticos e também aos livres pensadores. E claro, agradecer a vocês inscritos no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Neste vídeo vou estar falando sobre curiosidades do sistema religioso cristão e do livro Bíblia. O livro Bíblia, o livro arrogado pelos cristãos como sendo a inerrante palavra de Deus, se tivesse ao menos uma contradição, já deixaria de ser divino. Porém, o livro Bíblia vai muito mais além disso. O livro Bíblia contém fantasias, alegorias, muitos erros absurdos científicos, muita intolerância e milhares de contradições. Pois é, meu amigo. O livro Bíblia, que também contém incesto, pedofilia, estupro, homicídios, genocídios, misoginia, racismo, xenofobia e muita barbaridade. Este mesmo livro, não deveria jamais estar nas mãos de crianças ou ser lido para crianças. Este livro também contém muitas fantasias e alegorias, como cobra falante, machado que voa, peixe que engole gente, árvore que fala, homem que ressuscita, águia que fala, jumento que fala, homem que anda sobre as águas, zumbis que andam sobre a terra, dragão de 7 cabeças, unicórnio. O livro Bíblia também fala absurdos científicos, como dizer que coelho é ruminante e morcego é ave. Além de que ainda tem uma virgem, que deu à luz de um pombo e nasceu então o popstar, a estrela maior do cristianismo, o mito criado lá por Constantino na realidade, o mito de Jesus. E também o cristianismo, O cristianismo que, em toda a sua história, é repleta de muito sangue, muito homicídios, genocídios, tortura, exploração de credibilidade popular, violação de direitos humanos, envolvimento com o holocausto, associação com a máfia, falsidade ideológica, perseguições, inquisições, as inquisições que mataram milhares de pessoas para obrigar a crerem no tal mito Jesus, acobertamento, evasão, repressão, corrupção, desvios e submissão. Pois é, meus amigos. Além de que, nós vemos aí os escândalos na Igreja Católica no que diz respeito à pedofilia de padres e bispos, e do lado evangélico, os absurdos, que é a lavagem de dinheiro feito por várias denominações, são milhares de denominações que se dividem dentro de um próprio cristianismo. Então ali tem várias denominações, cada um que abre a sua, não é verdade? E ali também o pastor pega o dinheiro ali, para sair com as irmãzinhas e tal, enrica, compra aviões, mansões, sabe? Enquanto que o fiel só cabe a ele rezar, orar e pedir, não é verdade? Pois bem, meus amigos, quero lembrar que aqui falo mais do cristianismo por uma simples razão, Vivemos em um país de grande maioria essencialmente cristã, por este motivo falo mais do cristianismo, tá ok, pessoal? E do livro Bíblia, Por essa simples razão, mas aqui também falamos das milhares de religiões, dos milhares de livros sagrados e dos bilhões de deuses espalhados ao redor do mundo, tá ok? Para que você saiba, cristão, o seu Deus nunca foi único, e tampouco verdadeiro, O seu Deus é o mais novinho dentre todas as religiões muito mais antigas ao redor da Terra. Mas vamos ao vídeo. Como falei, a Bíblia é cheia de contradições. Existem mais de 56 mil contradições, isto incluindo o Novo Testamento, ali na compilação do Novo Testamento feito lá nos concílios de Nicéia, a mando do imperador Constantino, onde elegeram a divindade Jesus como sendo o próprio Deus ou Filho de Deus, ele que é na Santíssima Trindade maluca, Pai, Filho e Espírito Pombo, que todos os três são um só. Então, a Bíblia, Novo Testamento, foi compilada ali, tá? O crente pensa que a Bíblia caiu do céu de paraquedas com zíper e tudo, o que não é verdade, A Bíblia, os direitos autorais do Novo Testamento pertencem à Igreja Católica, tá? Agora, o Pentateuco lá atrás, dos hebreus, dos judeus, que deu origem à Torá dos judeus e deu origem também ao Alcorão dos muçulmanos, que os três são o mesmo Deus. Para quem não sabe, Alá é o mesmo Deus de Abraão também, tá? Para os muçulmanos. Por isso que é uma guerra de família, sabe?
judeu, cristão e muçulmano, os três brigam, são todos da mesma família, são irmãos, são filhos, religiões filhas de um mesmo Deus. Por isso que brigam até hoje lá pela a capital lá de Israel, né? Cada um alegando que pertence a ele, né? Uma briga de família como se fosse, né, uma briga de herança, né? Pois bem, mas vamos ao vídeo, né, pessoal? Veja bem, mais contradições, né? Vamos ver aqui em Lucas capítulo 6, 27. Mas a vós que isso ouves, digo, amai a vossos inimigos, fazei o bem a vossos inimigos. Então aqui Lucas 6, 27 diz para amar os inimigos, não é verdade? Veja aqui mais uma contradição, porque em Mateus capítulo 5, 43 diz, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então, uma clara contradição quando em Lucas diz para amar o inimigo e em Mateus diz para odiar o inimigo. Contradição clara aqui, não é verdade? Vamos mais contradições. Mateus capítulo 18, 21 diz, então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Então aqui Jesus manda que perdoe 70 vezes 7. No entanto, em Mateus capítulo 5, 38 diz, ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Logo, se é olho por olho e dente por dente, não há perdão, não é verdade? Aqui não é para perdoar, porque se uma pessoa te bate, você também bate nela. Se a pessoa te dá um tiro, você também dá um tiro nela. É o que diz aqui o texto em Mateus 5, 38. Olho por olho, dente por dente. Logo, não há perdão aqui. Enquanto que o Jesus bíblico diz perdoar não 7, mas 70 vezes 7. Vê aí mais uma clara contradição. Tá ok, pessoal? Vamos ver mais algumas. Mateus capítulo 5, 37 diz, seja porém o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedimento maligno, de procedência maligna. Isso em Mateus capítulo 5, versículo 37. Então logo ele diz aqui que se deve falar a verdade e jamais mentir. Sim, sim, não, não, não é verdade? Porém, em 2 Tessalonicenses 2,11, aí já mais uma contradição, porque diz o seguinte, e por isso o Senhor enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Então o próprio Senhor que diga sim, sim, não, não, não minta, tá? O que passa disso é maligno, então ele é maligno, porque logo ele aqui dá a ordem e diz, repito, 2 Tessalonicenses 2,11, leia lá. Por isso o Senhor enviará a operação do erro, e o próprio Senhor enviará o erro, para que creiam na mentira. Então o próprio Senhor mandou a mentira. Vê aí, contradição. Mais uma olhadinha aqui, meus amigos. Agora em curiosidade, você sabia, cristão, que os pastores te oferecem melhora financeira, emprego, carro, bens e saúde, mas sabe quem ofereceu isso na realidade? Não foi o Deus bíblico e tampouco o Jesus bíblico. Veja quem ofereceu. Quem ofereceu tudo isso foi o diabo, tá? Veja o que diz aqui em Mateus capítulo 4, versículo 9. Tudo isso te darei se você se prostrar e me adorar. Ou seja, cristão, quando o pastor te promete lá na igreja, lá você está prostrado, né? Orando, né? Aí você acha que está pedindo ao seu Deus, né? Ao seu Jesus, né? E vou mostrar aqui que Jesus diz ao contrário, justamente ao contrário. Então, quando o pastor aqui te promete melhora financeira, emprego, carro, bens e saúde, ele está fazendo o papel do diabo. Por quê? Porque o que diz aqui em Mateus é exatamente isso. Versículo 4, capítulo 4, versículo 9. Diz o seguinte, tudo isso te darei, se você se prostrar e me adorar. Isto foi prometido pelo suposto diabo, que jamais existiu, foi implantado na Bíblia, ao ser imaginário mito também, plagiado, o Jesus. Então, mas para falar com o louco tem que entrar no hospício, então eu estou entrando aqui dentro da fantasia bíblica, fazendo de conta que acredito, para mostrar para você que além de você estar seguindo algo que não é real, ainda você assim ainda está sendo enganado. Tá ok? Olha, quanto à questão do pastor te prometer tudo isso, veja o que Jesus diz. Mateus capítulo 19, 21. Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vai, vende todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. E aí, crente?
Vai ter coragem de fazer isso? Você vai ter coragem de seguir o seu Jesus bíblico realmente, né? Ali na linha, no que ele pede? Venda tudo que tem. Não vá para a igreja pedir, rapaz. Faça o contrário. Ao invés de dar ao pastor, veja se tem alguém precisando na rua, os pobres. Ele fala que o Jesus é os pobres. Pega esse dinheiro, rapaz, e ajuda os pobres. Mas você, cristão, principalmente o evangélico, né? Mas na grande maioria os cristãos são assim, sabe? Interesseiros, vão para a igreja para pedir, sabe? Você faça o seguinte, rapaz, você pega esse dinheiro, né, para seguir o que o seu Jesus diz. Ajude a quem precisa, não dê um cara que explora a tua ignorância, sabe? Vamos em frente. Mas é o contrário, o cristão sabe o que é que faz? O cristão, ele prefere dar ao pastor, sabe, o dízimo, o suor dele, as contribuições, enricar a igreja, enricar o pastor, sabe? Achando, em troca, né? Sempre interesseiro, achando que vai para algum paraíso, algum lugar melhor, ou então para receber em dobro, né? Tem aquele ditado dele, né? Deus te dá em dobro, né? Como se Deus fosse um agiota, né? Mas prefere dar lá do que ver uma pessoa passando fome e dar um pão, ajudar, dar uma feira, sabe? É incrível, é incrível. Pelo contrário, se vê uma pessoa dessa, sabe o que é que o crente diz? Diz que está daquele jeito ali porque é obra do diabo, porque não acredita em Deus ou porque não vai para a igreja, sabe? É muita... Olha, sei não, deixa eu seguir aqui. Você sabia, cristão, que Deus é misógino? É misógino, né? A Bíblia tem misoginia, como já falei. Veja o que está em Levítico capítulo 19, versículo 21. Perdão, versículo 20. Tá? Se um homem tiver sexo ou fizer sexo com uma mulher escrava que é casada com outro homem, ela deve ser chicoteada. Nenhuma punição para o homem, apenas faça com que ele ofereça um carneiro em oferenda para o Senhor. Ou seja, veja aqui, explicar várias coisas sobre esse texto. A misoginia e também a escravidão. Aqui fica claro aqui que era permitido a um povo que se dizia ser escravo. Lá no Egito tinha escravo. Veja que incoerência. Esse povo tinha escravo e olha só como era o tratamento, né, com eles, né? A mulher era escrava e casada, pertencia a outro homem. No entanto, fez sexo com outro homem. A lei lá, hebraica, era para que qualquer homem casado ou mulher casada que se prostituísse, era para ser apedrejado os dois. No entanto, como se trata de uma escrava, uma serva, né? Então aqui só vai ser chicoteado ela. Ela vai apanhar. E o cara, sabe o que o cara faz? Para pagar porque ela era casada? Simplesmente vai dar dinheiro ao pastor. Contribuição ao sacerdote. Porque aqui quando ele diz uma oferenda para o Senhor, Senhor nós sabemos que não existe coisa nenhuma, né? Inclusive Senhor na Bíblia é Baal. Mas ele leva lá uma oferenda para o sacerdote e está tudo certo. E quem se lascou foi a mulher mais uma vez. Eu fico besta como é que mulheres seguem este livro ridículo e absurdo, primitivo. Sigamos. Você sabia, cristão, que você acredita em um judeu que nem os próprios judeus acreditam? Verdade. Veja só, o mito criado Jesus Cristo jamais existiu, é plágio. Ele teria sido, se tivesse existido, judeu, nasceu no meio dos judeus, tá? E por que os próprios judeus não acreditavam nele, né? Para os judeus, se ele tivesse existido, porque os judeus jamais mencionaram, né? A única coisa que tem sobre esse mito de Jesus é uma fraude, né? É ali com o escritor da época, o Flávio Josefo, que escreveu ali 5 linhas, mas não foi ele que escreveu, porque a papirologia que estuda, papirologia que estuda lá a escrita antiga, comprovou que aquelas 5 linhas que tem lá no livro do historiador Flávio Josefo, tá? Que um crente outro dia vai até me contestar isso aí, né? Dizer que tinha prova assim, contando com essas 5 linhas de Flávio Josefo, né? Mas a papirologia comprovou que é fraude. É um texto implantado no livro original. Veja só, né? É sempre os religiosos tentando, de toda forma, né? Como tem a arqueologia religiosa, né? Eles tentam ali, pagam a arqueólogos, né? Entre aspas, para tentar achar provas da arca, né? Já tentaram achar provas da arca, foi descoberto que é uma farsa, também foi implantado, né? A madeira não tinha a datação
de carbono exata, né? Era bem recente, né? Mas assim eles ficam tentando, arqueologia séria jamais provará a existência do que não existe. Tá ok, pessoal? Então, é isso, o Jesus bíblico não é mencionado pelos judeus, tá ok? E naquela época, pessoal, existiam milhares de messias, quem se autoproclamavam, né? Messias, né? Profetas, né? Tá? Mas o Jesus bíblico não é mencionado. Inclusive outros profetas, entre aspas, outros messias, são mencionados sim pelos judeus. No entanto, o Jesus bíblico não é mencionado, salvo, como eu lhe falei, na fraude do livro de Flávio Joséfo. Seguindo, você sabia, cristão, que você acredita em pastores como o Edir Macedo, por exemplo, é líder e dono da Igreja Universal, né? Uma igreja milionária, né? Trilionária, né? Que tem espalhada pelo mundo quase todo, né? Mas só não tem, eu acho que no mundo árabe, né? Que ele não é maluco. Mas espalhada por grande parte do mundo, sabe? Multimilionária. E tem aí um sistema, uma cadeia de rádios e televisões, né? Dinheiro ali, talvez, né? Do dízimo, tá? Mas você sabia que ele, que se auto-intitula vice-deus, outro dia ele se auto-intitulou vice-deus, sabe? Mas você sabia que ele diz que cura lá na igreja dele câncer, AIDS, cegueira, leproso, e faz aleijados andar e outras coisas, etc. Porém, bem interessante, mas o fiel não presta atenção, né? O fiel do Edir Macedo tá lá, tá vendo? O cara tem os dedos todos atrofiados, e não consegue curar. O cara que é vice-deus, tá? Bispo, né? Muito amigo de Deus, cura as outras pessoas, entre aspas, né? Que isso é fraude, tá? Na realidade isso é fraude, tá? Se a lei brasileira fosse, né, séria, porque o Estado e a religião nunca se separaram, sabe? Porque se o Estado fosse firme, sabe? Isso chama-se charlatanismo, tá? E é crime. Mas tá lá, ele tem os dedos atrofiados, inclusive usa óculos. Ó, o cara que cura cegueira usa óculos. Pode um negócio desse? Mas o cristão, o religioso, principalmente o evangélico, é completamente alienado. Não tem jeito. Cristão, você sabia que o ateu não crê em diabo, tinhoso, demo, capeta, satanás, Beuzebu, demônio, Lucifer e cão? Pois é, não cremos em nada disso, meu amigo. Aí você vem dizer que nós, por não acreditarmos em Deus, nós temos o demônio. O que você não entende é que o demônio também está dentro da sua Bíblia, tá? Foi implantado lá. Se não acreditamos em Deus, obviamente, logicamente, não temos como acreditar também no tal suposto diabo tinhoso, Beuzebu, seja lá o que você pensar. Tá ok, meu amigo? Pare para raciocinar. Só queria deixar esse adentro para você. Você sabia que o seu Jesus é burro? Se tivesse existido, um tremendo um burro e um maluco, né, que falava com as plantas, brigava com a árvore porque não colocava fruto, né, mesmo ele sabendo que não era época de fruto, né, mas não conseguia fazer o fruto nascer, mas brigava, discutia com a árvore, um completo maluco. Mas também era burro, sabe por quê? Porque ele disse, ó, ele não entendia nada de astronomia. Sabe o que ele disse? Ele disse em Mateus capítulo 24, 29, que as estrelas cairão do céu. Será que esse cara, esse maluco desse Jesus, sabe o tamanho do Sol, por exemplo, que é uma estrela, e o tamanho da Terra em relação ao Sol? Seria talvez como pegar uma bola de gude e uma bola de futebol. Só para ter ideia, né? Só para fazer uma ideia. Quantas bolas de gude cabe dentro de uma bola de futebol? Faz as contas aí. Como que uma bola de futebol vai cair em cima de uma bola de gude? Pensa aí. Que absurdo, né? E também o cristão tem costume é costume do cristão, né? Para não pagar, sabe o que é que o cristão diz? Deus te pague. Para não ajudar, sabe o que é que o cristão diz? Deus te ajude. Para não acompanhar, o cristão diz Deus te acompanha. Para não indicar, ele diz Deus te guie. E para não, e para ameaçar, aí ele diz Deus te castiga, né? Veja só que coisa. Quer ver uma das pilantragens cristã? É o seguinte, acredite em Jesus sem provas nem evidências.
ou seja torturado eternamente. Isso é uma grande pilantragem, né? Quer dizer, te forçar a acreditar sem provas nem evidências, né? Mesmo nós sabemos, né? Estudando que tudo isso é uma farsa, onde foi criado, sabe? Mas ele quer, por fim da força, te forçar a acreditar, sabe? É um absurdo, olha, é coisa de maluco. Você sabe a diferença, cristão, entre seu Deus e nós ateus? O seu Deus, cristão, você sabe a diferença dele e nós ateus? Eu vou te dizer qual é na tua cara. A diferença é que se tivéssemos o poder de multiplicar o pão, sabe? Ninguém morreria de fome no mundo, sabe? Enquanto teu Deus está lá no trono dele, de rabo sentado, sabe? Vendo as pessoas morrerem de fome, de peste, sabe? Se matando umas contra as outras em nome, muitas vezes, dele, né? Ele se diz o Deus único e deixa um Deus matar os outros, o outro, né? Um povo que acredita num Deus matar o outro que acredita no outro, né? E vice-versa. Mas ele está lá com o rabo sentado dele, não sai do lugar dele para vir fazer nada, sabe? Enquanto que nós ateus, se pudéssemos, já teríamos feito, tá? Olha só absurdos aqui também, ó. Curiosidades, né? Sistema religioso. Veja isso. Você sabia que Santo Agostinho declarou que mulheres não deveriam ser educadas ou ensinadas de nenhum modo. Deveriam, na verdade, ser segregadas. Olha o motivo. Já que são a causa de horrendas e involuntárias ereções em santos homens. Olha só. Para o Santo Agostinho, né, da Igreja Católica. O Santo Agostinho declarar que as mulheres não deveriam ser ensinadas e, pelo contrário, serem segregadas porque causavam ereções em santos homens. Olha, eu acho que Santo Agostinho não entendeu direito, sabe? Eu acho que não é bem mulher que causa ereção em santos homens não, sabe? Basta ver os casos de pedofilia. Não é bem mulheres não que eles gostam não. Vamos aqui, pessoal. Você sabia também, cristão, que quando você estiver se sentindo estúpido por acreditar em jumento falante e tantos outros absurdos em sua religião, no caso do cristão, né? Quando você estiver se sentindo um verdadeiro estúpido, tolo, acreditando nisso, quando você acordar, não fique triste não, sabe? Não fique triste não. Saiba que você não está só nisso não, pois os muçulmanos, né, os que usam fralda na cabeça, os muçulmanos acreditam que Maomé subiu aos céus em um jumentinho alado, olha só. Jesus entrou de jumentinho, coincidência ou não, né? Também tem a carruagem de fogo lá, né? Que coisa. Vamos lá. Mais um aqui. Você sabia, cristão, que São Dionísio de Paris, mais um santo católico, né? E mais uma bobagem que o cristão acredita, né? No caso aqui o católico. Depois de ser decapitado, andou 10 quilômetros pregando o evangelho com a cabeça segurada pelas mãos. Imagine a cena do cavaleiro sem cabeça. Ele com a cabeça na mão e pregando o evangelho, andou 10 quilômetros. Consegue acreditar nisso? Está dentro da Bíblia? Tá não. Isso aqui é fantasia religiosa, tá? Que coisa, né? Eita. Você sabia que São Amulfo incentivava a seus fiéis a deixarem de consumir água, pois era contaminada, e incentivava a beber cerveja? Olha só que coisa interessante, né? Mais um santo católico, viu? São Amulfo. São Amulfo incentivava as pessoas a deixarem de beber água, rapaz. Dizia que a água era contaminada. Veja que coisa. Agora incentivava a beber cerveja. E ele também é atribuído o milagre da multiplicação da cerveja, sendo considerado o santo padroeiro dos cervejeiros. Que coisa, gostei desse santo, sabe? Embora que ele tenha aqui um plágiozinho do mito de Jesus, né? Que multiplicava o vinho ali, transformar água em vinho, sabe? Mas no caso aqui ele multiplicava a cerveja, olha. Jesus multiplicou o pão e o peixe, ele multiplicava a cerveja. Eu ia gostar desse cara na minha festa, sabe? Poxa, a Igreja Católica todos, né? O sistema religioso todo é uma grande piada, né? Ficando por aqui, pessoal, antes quero dizer que você, crente, que diz que seu Deus é onisciente, o único que sabe de todas as coisas, né? Você diz que seu Deus é onipresente, o único que está em todos os lugares ao mesmo tempo. E também diz que ele é onipotente, o único de poder infinito. Quer dizer que você
é um inocente se acredita em tanta bobagem. Um ser onipotente que está com o rabo sentado no trono, olhando as pessoas morrerem de fome, tendo poder para ajudar, só sendo um tolo para acreditar. Forte abraço, meus amigos.